Então, a gente vai iniciar então a aula falando sobre o jejum intermitente, tá? E vou compartilhar aqui com vocês daqui a pouco. Quando a gente fala em jejum, pelo menos Marcilene, o que que você pensa? O que que vem na primeira cabeça? Ah, meu Deus do céu, jejum! É, Jejum. jejum. Jejum, parar de comer, dá medo, frio na barriga, Quantas calafrio, horas como é que fica? você, a Fica gente já fica quantas horas? Ai, meu Deus! Não é? isso mesmo. Ô, Josué, a primeira vez que eu falei de jejum para você, você falou assim, o que que você veio na cabeça? Pelo amor de Deus, o que que você pensou? Cara, o que acontece? A forma que você passou, né, a proposta, ela até me deixou um pouco mais tranquilo, que era dentro de vamos fazer até onde você aguentar. E dentro disso, eu fui fazendo, mas querendo ou não, não deixa de assustar, né? Você é um cara que come, sei lá, quatro, cinco refeições por dia, você passa a comer três, e daqui a pouco o cara fala assim: ah, tem um negócio para te propor, um jejum de X horas. Aí você fala: caramba, uai, mas assim, do nada. Não, mas tem umas. Aí entra o que eu tô te falando, a forma de fazer, né? Que eu acredito que você vai falar disso mais para frente. Então, assim, dá Aham, aquele baque, porque querendo ou não, pô, vou ficar sem comer, mas a forma com que, com que o andamento e a forma com que é feito, você vai entendendo e seu corpo vai acostumando. A gente está justamente. num ciclo de jejum de 18 horas, eu fiz 20, Tá tá vendo? ligado? A Marcelina Tudo tá... bem, tudo bem que eu Não, fiz. Não, mas eu te falo assim, com toda a naturalidade que foi, inclusive, foi até sem querer eu ter feito 20 horas, porque eu fiz uma conta errada. Achei que tinha comido com 17 e, na verdade, eu tinha comido com 20. E aí eu repeti o ciclo, que foi tranquilo pra mim. Eu não fiz nada forçado. Foi aquilo que a teve gente fome? conversou. Cara, não, não tive fome. Assim, a verdade é que quando eu tive fome que eu comi, já tinha dado as 20 horas, que eu tava na minha cabeça que tava dando 18. Mas eu já Olha tinha aí. passado, eu fiz a conta errada. Então, assim, no primeiro dia me deu fome, eu comi achando que, caramba, não consegui alcançar 17, 18, consegui alcançar 17. Mas Aí você depois, foi foi ver. até meu irmão que me falou, quando eu falei que ele falou, cara, você não fez 16, 17 horas, você fez foi 20. Tem um Eu falei, não, não tem aplicativo lá, como rastreador não. de jejum, só. Ele é bom, pô. Aí. Eu não baixei, depois ele me comunicou sobre isso. Mas É, eu vou não passar. senti fome, apesar de ter passado um período, mas eu fui naquilo que você falou, foi aquilo que você explicou. Cara, se propõe a fazer X, se der fome, você come. Come. É, show de Não bola. tem problema. Show de bola. Amanhã Show de bola. ou outro dia, que você se sentir confortável, tenta de novo. O que Isso. me fez alcançar talvez um período maior tudo, no meu caso, se torna naquela primeira pesagem que a gente fez. Aquilo Show. ali que eu perdi 3 quilos em Motivou. 6 dias, me fez, cara, falar, cara, eu Dá posso, o certo. corpo, é aquela parte do que a gente falou da parte psicológica. Mentalidade. Sim. O psicológico deu uma ativada e falar, caramba, mano, você É tem trinta e agora. três anos de Segura. idade, você nunca conseguiu fazer isso na vida, que eu sempre tive problema com peso, tive problema Sim. desde o gordo até a obesidade, e do nada vem uma situação que você perde 3 quilos em 6 dias, que você nunca viu isso na sua vida. Então, É muito aí você louco. fala, pô, dá pra fazer, dá pra aguentar, dá pra segurar a onda. E assim, eu não Demorou. fiz nenhum dos deles forçado. Eu fiz até Show de onde bola. eu aguentei. Mas é Não isso. precisa de É aumentar gradativo. muito, não, só porque eu fiz 20 horas, não. Não, Vai vamos. devagar, tá? Vamos na mãe. Vamos devagar. Oh! Pois é, Está valeu, dois, meu cara. que você já conseguiu, superou quase um. Não é? Ô, Marcelene, é aquela coisa. Tudo começa na nossa cabeça. Bom, se Sim. você dorme, você fica esse período todo em jejum. A gente começa contando com período noturno. E eu coloco estratégias tipo, qual é o último horário que você fez refeição? 8 horas da noite. Beleza. Qual que é o máximo que você já ficou de jejum? Ah, 10 horas. Então, beleza, vamos tentar 11 horas. Naquele horário que você disse que vai comer, toma só um café.
com adoçante, ou sem adoçar, ou água com limão, ou água com sal, ou chá. Em alguns casos, até caldo de osso. Eu vou passar a receita para vocês também sobre o caldo de osso. Aí segura a onda. E aí, teve fome? Pro jejum mais longo. Aí você fala assim: Uau, consegui, deu 11 horas. Show de bola. Vamos caminhar mais uma hora? Então, a gente vai respeitando o corpo. Gustavo, eu não consegui. Tudo bem, come. Se você não conseguiu, come. Tá ruim, olha só, acabei de fazer jejum, não deu certo, vou comer. Ó, que coisa ruim comer, gente. Até parece, não é? Então, assim, mas a gente vai na calma, respeitando os sinais do corpo. Gustavo, tô com um pouco de dor de cabeça. Olha, provavelmente por falta de sais, tá? Então, compartilhar aqui para vocês. Deixa eu só subir o material do jejum. É muito conteúdo, né, gente? Você fala assim, meu Deus, Gustavo, pelo amor de Deus. Ó, achei aqui. Compartilhar a tela. Quem tiver dúvida, pode perguntar. Conseguem ver minha tela? Consigo. Ó, Sim. nossos pilares do rap, a gente fala que são 5 pilares sobre a fé, né? Que é a nossa imagem e semelhança, que a gente vem resgatando a nossa identidade. Sobre os exercícios, a gente vai fazer amanhã, tá? A gente vai fazer amanhã dentro do horário que vocês consigam treinar, ou à noite, ou de manhã, tá? A alimentação, a gente vem aqui, ó, com essa ideia. Ou é o jejum, ou a alimentação saudável. Só que, veja bem, nessa questão, como que a gente vai iniciar um jejum sem se hidratar? É natural pessoas comerem mais e hidratar menos, esquecendo que o nosso corpo tem 70% de composição água. Imagina, se a gente tirar toda a água do corpo, a gente desidrata, o coração trabalha mal, o pulmão trabalha mal, os músculos começam a dar câimbras, até as articulações ficam rígidas, ou seja, no mínimo 2 litros. Gustavo, eu não bebo isso, ó, certamente você vai ter dificuldade no jejum. É melhor a gente corrigir isso primeiro. Ah, enquanto isso a gente vai para a alimentação realmente saudável. Então, o primeiro degrauzinho é dividir isso. 2 litros de água dividido em 4 frações aí. Vamos falar, uma média de 250, 300 ml de água de manhã, tarde, final da tarde e à noite. Fica ruim, Marcelene? Você tem o hábito de beber água? Tem, não tanta, mas eu bebo em média de 1 litro e meio por dia. Mas estando em jejum, a água é livre, certo? Livre, isso mesmo, a água é livre, tá? E Sim. antes dele também, porque se não beber antes dele, vai ter dificuldade no jejum. A água é livre. Aham. Tá bom? E ela aumenta o metabolismo, ela hidrata bem, vai passar aquela sensação de comer compulsivamente, né? Beleza? A água é Aham. livre. Eu vou citar outros líquidos também que é livre. Aí, ó, o desmame do carboidrato. Eu vou te passar uma aula falando sobre a quantidade de carboidratos líquidos, te falar qual é o aplicativo que você vai baixar, para você entender a calcular o carboidrato líquido. Você entender de vez para ninguém nunca mais te enganar na alimentação. Porque você bateu o olho no rótulo, você falou, opa, isso me engorda. Por enquanto, não. Certo? Então, ó, o desmame do carboidrato, o Josué já teve essa aula, que a quantidade de carboidrato líquido que a gente fez para ele no princípio foi diferente do que ele está consumindo hoje. Sim. O preparo da mentalidade. Não adianta você falar assim, comecei o jejum agora. Ai, gente, deixa eu ver que hora que eu vou acabar. Nossa senhora, até chegar amanhã. Não adianta fazer um jejum assim, Tá doido. não é? Ai, 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 eu comecei. Peraí, que hora que você acabou de comer? Eu acabei de comer agora. E já tá sofrendo com jejum? Como assim? Não é? Então, ó, preparar a mentalidade. Olha, eu vou entrar, fazer um jejum, eu vou parar amanhã por volta de tal horário. Para isso, tem aplicativos, tá? Fazer uma refeição hiperproteica. Não adianta você comer um pedaço, vamos supor, de banana ou algo que não esteja na lista, ou comer um pão de queijo, ou comer presunto, ou um queijinho só, e falar assim: pronto, agora eu me preparei para o jejum. Tem que ser uma alimentação hiperproteica. O que que é hiperproteico? Pode ser carne de vaca, pode ser carne de porco, pode ser
peixe, queijos, ovos. Aí, vamos falar assim, coloca uma quantidade que sacia o paladar. Porque não adianta você chegar depois de ter feito desmame e começar só com um omeletezinho para um jejum de 12 horas. Vai dar ruim, beleza? Uso de medicamentos. Tem gente que toma remédio controlado. É bom a gente olhar a composição do remédio. Igual no próprio Josué, ele estava tomando alguns remédios e aí a gente pegou leve nessa transição do desmame do carboidrato para o jejum, né? O período noturno, olha, 20 horas, o último horário que eu comi. Amanhã, 8 horas, vai dar 12 horas. 12 horas de jejum é muito? Então vamos fazer menos. 6 horas você toma um cafezinho, faz seu lanche, um omelete, ovo com bacon, mussarela, presunto, beleza? Ou até mesmo um pão low carb. Respeitar o primeiro protocolo. Esse aqui eu vou falar daqui a pouquinho, que é o 16 por 8. Beber líquido permitido com adoçante, não calórico ou sem adoçar. Aí, quais são os líquidos permitidos? Café, água com sal. Gustavo, mas o sal não aumenta a pressão? Então descobrimos aí a cura dos hipertensos. Se eles deixarem consumir, então, o sal, eles deixam de ser hipertensos. Isso não acontece. O que aumentou a pressão arterial no passado foi o excesso de carboidratos. Então, olha, uma colherzinha de chá de sal, coloca na água, toma ali, vai mascarar o apetite e ainda vai diminuir qualquer dor de cabeça, porque pode vir alguma enxaqueca devido à falta de sais durante o jejum. Beleza aí? Sim. Água com limão, você pega um limão, espreme o limão no copo, toma como se fosse que suco. Pode colocar adoçante? Pode, não calórico. E se não for colocar adoçante? Melhor As ainda. gotinhas. Quer falar? Adoçante não calórico pode sim, tá? Não, na água com limão, própolis, extrato de O própolis, própolis. ele tá escrito ali calorias. Não Então olha lá. reparamos, não. Porque tem extrato de própolis que ele tem um pouco de mel. E é isso que a gente tem que ver, Tá. Mas se for tá? sem Se ele caloria, for sem caloria e puro, você põe as gotinhas, ok. mas é Puro, puro, ok. deve ser. Então, show. O caldo de osso, eu vou passar a receita para vocês, tá? Chá, mate, chá com ervas, chá de hibisco, qualquer Tá, chá. Oi? Qual? Chá verde? Pode. tá preto. Chá Você toma preto? chá Pode verde também. quando... Show de bola. Água, chá verde com limão, aí você faz aquele chazinho ali e vai tomando. Beleza? Água gasosa ou água natural. Aí você fala, Gustavo, esse jejum então ficou fácil então agora, não é? super fácil agora. Isso aí. Então, assim, finalizar o jejum comendo devagar, não adianta comer assim acelerado. Imagina, a duração do jejum aumentou o que a gente fala que é uma acidose. Nosso corpo, o estômago, ele não estava com nada interno, era só água. Aí o suco gástrico, ele libera uma acidose. E aquilo ali, se você comer rápido demais, volta, dá ânsia de vômito. Então, assim, come devagar, alimentos pastosos, inserindo a proteína mais pesada, tipo carne de boi, mais para frente. Olha, eu vou comer um peixinho aqui, daqui 20 minutos vou comer carne de boi, e vai liberando a janelinha do jejum aos poucos. Beleza até aí? Sim, Show? tranquilo. Então tá. E aqui a gente entra no protocolo do jejum. Quer ver? Eu vou mandar para vocês esse nosso e-book aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aí não baixou, não? Tudo bem, eu vou lá pro Canvas. Eu tinha deixado ele aqui. Dá para ver? Dá. Então vou passando aqui. Daqui a pouco isso vai virar livro, viu, gente? Está ainda na produção, Ana. está na correção. Isso aqui é a galera que já teve resultados, tá? Mas o que eu vou pular aqui para a parte do jejum, tá? É a pirâmide que a gente vai falar sobre essa pirâmide aqui, mas isso aí na próxima aula de alimentação low carb, tá? Aqui são os alimentos que eu posso passar para vocês que vocês podem comer, tá? Tá aqui tudo passo a passo.
Só que a gente vai pular aqui para o jejum. O que não pode. Beleza, aqui a gente chega no jejum. Então, é toda ausência de alimentos, tá? Então, o jejum ele tem alguns protocolos, tá? Primeiro protocolo que eu gosto de citar é o 16 por 8. Mas, Gustavo, 16 horas de jejum por 8 o quê? 8 é a janela. É muita coisa. Não, gente, vamos aos poucos. 10 horas de jejum é muito? Não. Então, show. Vamos partir para ele primeiro. Mas olha, Marcelene, eu sugiro ainda não fazer jejum até a gente modificar a alimentação. Vai acontecer o desmame primeiro, tá? Essa aula está avançada em relação ao alimento. Tá. E aí é o seguinte, esse protocolo é 16 horas com esses líquidos que eu mencionei anteriormente e com a janela de 8 horas. Então, eu tenho 8 horas que poderá comer. 8 horas eu posso comer 8 horas direto? Não, você vai comer quando der fome. Só o que tiver na nossa lista, desse material que eu vou passar. E tem um outro protocolo que é o Eat, Stop Eat, ou seja, como para como. Ele é 24 horas. Ah, não, Gustavo, fala sério. Um dia de jejum? Calma, gente. São níveis mais avançados. Não fique triste com isso. E tem um outro protocolo que é 5 por 2. Então, são 5 dias com, vamos falar assim, sem jejum, onde 2 dias jejuns prolongados de 24 ou 36 acaba afetando aí, ficando até 4 dias por 3 de jejum, tá? Mas é isso mesmo. Josué, ele tá fazendo mais jejum e 2 dias, talvez ele deve estar segurando mais a onda, né, Josué? Cara, na verdade, eu, eu fiquei. De quarta pra cá, eu só não fiz jejum, bem se dizer, acima de 16 horas hoje. Certo. O mínimo tem sido 16 horas. Eu tô naquele processo. Eu alimento, minha última refeição tem sido 7 horas e durante o dia eu vou ficando até a hora que me der fome, né? Show. A gente combinou de tentar fazer pelo menos 3 de 18. Dos 3 eu consegui Isso. fazer 2, até mais, sem querer ou não, mas fiz. Mas, por exemplo, hoje eu não cheguei a 18, mas cheguei a 16. E Show de bola. por- não foi porque eu tentei jejuar, porque eu acho que eu tô me adaptando, assim, a ficar Tá, um tempo maior tá sem comer. Então tranquilo. eu alimentei ontem 7 horas, hoje eu fui almoçar, já tinha dado às 16 horas. Não tomei café e Certo. tal, e foi tranquilo, entendeu? Show. Demorou. E aí, o que que acontece com esse jejum intermitente? Ele auxilia na perda de peso. Então, o jejum ele vai reduzir realmente as calorias totais ingeridas, fazendo a perda de peso, tá? É, melhora a saúde metabólica, porque você começa a melhorar a sua sensibilidade à insulina. Como eu disse anteriormente, na outra aula anterior, eu vou repetir, nosso pâncreas, ele secreta a insulina, que é uma das principais funções do pâncreas. E a principal função da insulina é armazenar a gordura. Então, a nossa chave é realmente controlar a secreção de insulina. Melhorando a sensibilidade da insulina, a gente consegue reduzir o risco de diabetes tipo 2. Olha só, é o que está acontecendo com o Josué na prática. Então, ele está tendo a remissão da diabetes. A remissão. Se ele voltar a consumir açúcar e farináceos de novo, volta a ter diabetes. É fácil entender isso, tá? Então, ó, aumenta a longevidade, porque isso ganha até mesmo células novas, vão surgindo, não só a regulação da insulina, como hormônios que controlam a saciedade. Então, o jejum é vida, tá? Então, a escolha do primeiro protocolo é o que é mais sensato para a gente iniciar depois do desmame. 16 por 8, mas antes de chegar em 16, a gente vai preparar realmente é, o corpo a tolerar o jejum mais longo, tá? E preparar mentalmente, como eu disse, aqueles protocolos, comer devagar. A supervisão médica, ela vem no intuito de, se você consome, você faz uso de medicamento, de remédios controlados, a gente precisa ter cuidado para não cair muitos níveis, igual se Josué estivesse tomando insulina, ia dar hipoglicemia, porque ele tomou insulina e fez jejum intermitente, hipoglicemia. Aí não é legal, tá? O jejum, então,
do dia único, que é esse que a gente falou, uma ou duas vezes por semana, onde a gente começa, eu vou fazer 16 por 8, uma ou duas vezes por semana, onde foi os primeiros protocolos de Josué. E jejum de 24 horas, onde o Josué está lapidando, está chegando nesse aí, mas vamos respeitar o seu corpo aos poucos. Beleza, Josué? Talvez na próxima mentoria a gente coloque pelo menos um desse de protocolo de 24, que ele come, para e come, tá? Vamos Beleza. ver. Aí provavelmente ele vai fazer igual a gente tem feito. De 18 horas a 24. Ó, Gustavo, não deu. Beleza, é a tentativa. A gente vai tentando próxima semana. Beleza? Então, ó, o jejum noturno, ele vai começar no período noturno, onde você faz o último lanche à noite e fecha no dia da manhã, se for 16 horas o protocolo. Onde o café da manhã é entre 8 a 10 horas da manhã, né? O jejum pós-treino, tem gente que come de manhã, treina e depois fica de jejum depois do treino, tá? O que que a gente acontece durante o jejum? A queima de gordura, então durante o jejum, a falta de glicose disponível leva o corpo a quebrar as gorduras armazenadas, ou seja, o jejum vai falar assim: "Ei, acorda gordura, eu preciso de você para sustentar o corpo", levando à perda de peso. Melhoria do cérebro, ou seja, quando a gente está consumindo muito açúcar, a gente fica preguiçoso, a gente fica lento, a gente fica inchado. Mas com o jejum, a gente fica com energia lá em cima, a gente fica com muito mais energia. Reduz o estresse oxidativo, ou seja, esse estresse oxidativo ele ajuda até aquelas doenças coronarianas. Reduzindo isso, você não fica vulnerável a essas doenças, tá? Que são câncer, até própria diabetes, que são realmente doenças que a gente chama de síndrome metabólica, tá? Risco, compulsão alimentar, desidratação, sensação de fadiga, por isso que a gente precisa controlar a mentalidade. Porque senão fala, eu tenho que comer, eu tenho que comer, eu tenho que comer. Pera aí, gente, se não tá legal para fazer jejum, pare tudo. Come, relaxa, prepara para um outro dia e vamos seguir de forma serena, tá? Sensação de fadiga, ela só acontece se você estiver hidratando pouco. Vem da desidratação, por isso que eu falei. O primeiro obstáculo é hidratar 2 litros no mínimo. Preocupações, né? Precauções, na verdade, cuidados se você tiver diabetes. Ou seja, Josué está diminuindo. O diabetes tipo 1 é insulino dependente, ele precisa realmente de ter uma condição de carboidrato maior, quantidade de carboidratos líquidos maior, porque senão dá hipoglicemia. Cuidado se você estiver grávida, mas lembra, corre risco de estar grávida, despega se tiver de jejum, né? Da hipoglicemia também, ou amamentando. Cuidado se você estiver com transtornos alimentares. Então, são coisinhas que a gente precisa ter realmente uma atenção, tá? A dica, então, é hidratar, coma nutritivo, principalmente alimentação proteica, manter-se ativo, e aqui já é cena de próximo capítulo. Ó, falei rapidinho para não cansar muito. E aí agora é o nosso É. resumão. Marcilene, consegue fazer um resumão aí? O que você conseguiu compreender sobre esse jejum intermitente? Vamos lá. Eu entendi que assim, ele sempre começa no noturno, esse primeiro passo, né? Então, É assim, eu acho que importante. aí já ajuda muito, porque o corpo já não sente tanto. E só de ter os líquidos livres já ajuda também, porque a água já te sacia muito. Eu, por exemplo, se eu tomo meio litro de água logo de manhã, eu já não quero comer tão cedo. Então, assim, já A ajuda. água consome E um suplementar. cafezinho também Adoçante, ajuda, né? pode Porque você ser. toma um cafezinho que alivia. Agora eu tenho que adaptar o cafezinho sem açúcar, porque eu tomo com açúcar. Mas E você é tem igual o adoçante Lele falou, sucralose. sim. E é Sucralose. igual o Lele Pronto. falou, a água com sal surpreendeu, porque eu não imaginava que podia tomar água com sal para poder fazer o jejum. Parece louco. Mas e aí, ó, tranquilo. Não vai ser tão difícil assim. Aqui, o que eu fico o dia inteiro? É mesmo. É uma Bom limonada demais. ou é pura? Limonada, sem adoçar. Mas, ai, Gustavo, limonada sem adoçar. Põe Eu adoçante tomo. sucralose. O Lele toma todo dia em jejum, água com limão, com Olha No aí, próprio. própolis. Eu prefiro tomar o beleza. própolis puro, porque eu não gosto misturado, não.
Sim, Mas ele toma muito tranquilo água com limão. Agora, água com gás, com limão, eu já tomei também e gostei. eu gosto, eu gosto. Então, assim, a É, gente tem estratégia, mas o que que eu peço para vocês entenderem? Que é respeitando os sinais do corpo. O corpo falou assim, isso, não tá legal para jejum. Beleza, come, não tem problema, não é? é. Para não ficar muito cansativo, a gente encerra essa aula de hoje, tá? Só, ao menos que você tenha alguma dúvida. Tem alguma outra dúvida aí? Tá Tranquilo. tranquilo, foi bem intuitivo. Isso, porque vou deixar gravado. A gente precisa ter uma conversa ainda sobre alimentação, sobre carboidrato, como que você vai calcular, quais são os aplicativos. Mas o que que eu vou entregar já para você mandar até no WhatsApp? É, a lista de alimento e esse e-book, que já vai Certo. ajudar. Por enquanto, não precisa de calcular carboidratos líquidos, não. Seguindo o alimento que está dentro da lista, tirando foto, mandando para gente, já vai ajudar. Só para compactar a informação, e aí depois a gente vai ter essa grandiosa aula, porque eu vou precisar de ter uma aula só com você, pode ser junto também com o Valdinei, para a gente definir o plano de ação. Gustavo, eu vou Certo. fazer o plano, vou fazer de manhã. Ah, não, vou fazer à noite o treinamento. Sobre alimentação, a gente vai ajustando, né? A gente vai ajustando. O Beleza? e-book com as Show de bola. receitas? Josué, eu vou mandar a receita também. Boa ideia. Eu vou mandar para você a receita. Então, Beleza? É, então, beleza. beleza. Show de bola. Josué, tem alguma outra dúvida? Não, Sobre tranquilo. essas. Não, tá tranquilo, né? Tá fluindo Não. bem. Eu acredito que tá. Eu falo assim, eu venho passando essas informações e dando uma pausa para a gente já deixar processar. E assim vai dando certo, né? Não, contra jejum, essa situação tá tranquilo, a alimentação também tá ok. Eu Tá tô seguindo, pecando um pouquinho em né? exercício, porque exercício sozinho realmente é um pouco mais complicado. Naquela intensidade que a É, gente fez no sábado aí, mas assim, é, é uma adaptação também, é uma novidade, né? Eu fiz academia um tempo sem ter ninguém, nem fazer um exercício de uma forma mais correta ali, então, mas é processo. Daqui a pouco já ameniza já. sim, aí a Hoje a gente vai minha maior vencendo. dificuldade, tá sendo a minha maior dificuldade, é a questão dos exercícios. Eu pretendo Não, começar marcar os horários à tarde, assim que eu conseguir resolver o negócio do celular. Fazer em casa show. mesmo alguma coisa Demorou. Nem que a gente para ajudar. movimenta o que pode, né? Vai dar Uhum. certo. Mas é isso. Turma, show de bola. Foi ótimo. Gostei demais de suas participações. É sempre muito rico, né? Nossas conversas aqui. E aí, bora para o próximo nível. Né, Sim, vamos. Marcilene, eu vou já passar todo o conteúdo aqui para vocês, tá? Vou te mandar no WhatsApp aí, facilita. E aí, Tá bom. qualquer dúvida, né? O Valdinei também. Ô, Gustavo, eu tô com dúvida nisso aqui. Vou passar as receitas, que tem muita receita boa, facilita e já tem muita gente já como cliente querendo comprar, não é? Show de bola. Isso Turma, que Deus abençoe vocês. Boa semana a também, Amém. todos. Valeu, também. Amém. valeu, Tamo gente. Com junto. Deus. Valeu, gente. Valeu. Com Deus. Boa Tchau, semana. tchau. Valeu. Aí deu, não? Deu. Opa. Encerrar aqui primeiro. Aí. Ué, não tá Agora encerrando? foi. Eu acho que eu tenho que encerrar a gravação. Agora foi.